PlayStation 3 tunado vem com 48 mil jogos, incluindo os de Play 2, Play 3 e jogos retrô. Acessa lá, gameoverstore.com.br. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative, e nesse vídeo a gente vai voltar pro tempo do 360 e PS3, pra relembrar alguns games que ainda impressionam pros dias de hoje. E eu sei, não faz tanto tempo assim, mas já é o suficiente pra gente sentir nostalgia, já tá valendo. E se você reconheceu algum desses games já logo no início do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal, mano, porque esse mês eu separei pra fazer lista pra caramba, amigo. Eu vou entupir de vídeo esse canal. Tu tá preparado? Então bora lá. Cara, eu vou começar com um jogo que, pra quem gosta da franquia, acabou dividindo o público em dois, entre os que amaram e os que odiaram, e eu vou explicar o porquê. Lançado em 2011 pela Ubisoft, Driver São Francisco é um jogo de carro em mundo aberto, onde você é John Tanner, um policial investigativo muito foda no volante, onde o game aborda muita fuga e perseguição policial. E pela primeira vez dessa franquia, aqui existem carros licenciados de marcas reais de montadoras. São mais de 130 carros que a gente conhece, irmão, como Volkswagen, Chevrolet, Ford, Alfa Romeo, Aston Martin, Dodge e muitas outras. Desde carros populares pro dia a dia, como utilitários, vans e ônibus, viaturas e tal, até os carros mais caros e esportivos. E cara, agora vamos lá. Todo mundo sabe que a franquia Driver sempre foi um game de peso dos anos 90 e 2000, onde ele foi um dos primeiros games a ser de mundo aberto com carros e pedestres nas ruas em terceira pessoa. Muitos consideram ele como o pai do GTA. A questão é, em 2010, quando o Driver São Francisco foi anunciado, a gente esperava algo surreal. Afinal de contas, em 2008, a gente já tinha o GTA 4. E definitivamente é um game que quebrou a indústria pra época, todo mundo lembra. Vale lembrar que eu falei dele também no card em cima. Porém, Driver São Francisco, quando lançou, não foi nem a metade do que a gente imaginava. No jogo você tem a cidade inteira pra correr. Porém, é só dentro do carro, você não podia sair. Semelhante ao primeiro Driver lá de 99, como assim, velho? Quer dizer, você até podia sair do carro. Tinha um mecanismo de troca de veículo, só que instantaneamente você se teletransportava para outro carro na hora com a mecânica Shift. Afinal de contas, o game se passa enquanto o protagonista tá em coma. Logo então, você tem certos poderes sobrenaturais na gameplay. Você não tinha gameplay a pé para explorar o game de verdade. Não existem outros ambientes além da cidade. É só tudo dentro do carro mesmo. Complicado, né, mano? E foi por isso que esse game dividiu o público e eu consigo entender quem odiou. O que salva mesmo esse jogo é a física e a jogabilidade no carro, que realmente é muito boa. A visão de dentro do carro chama muita atenção, muito bem feita, com o esterçamento no volante virando igual na vida real mesmo, com o braço do personagem e tal. E tem também o ponto principal do jogo, que é o enredo. O jogo se passa alguns meses depois dos acontecimentos de Driver 3, onde os dois, John Tanner e Jericho, sobrevivem ao tiroteio em Istambul, e o jogo segue com a história a partir dali. Porém, né? Uma das coisas que me incomodava mesmo em Driver 3, você tinha uma aparência de quase 40 anos. E aqui em São Francisco, você aparenta ter 31, ué. Rejuvenesceu? Cara, é muito complicado isso daí, mas mano, o jogo ele não é de tudo ruim. Na verdade, ele é muito bom. Eu amei fechar esse game. E eu espero um dia que a Ubisoft olhe pra franquia Driver com outros olhos, em busca de algo mais grandioso. E não estrague tudo mais uma vez, como ela vem fazendo com as próprias franquias. E você, irmão? O que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo. Um game que pra quem curte a raiva e o ódio que God of War transmite na vingança, viu esse jogo aqui na época e se arrepiou com a explosão de luta que esse game tem. Desenvolvido pela CyberConnect e publicado pela Capcom em 2012, Asura's Wrath é um game de ação e aventura com elementos de hack and slash, onde você controla Asura, um semideus que tá desgraçado da vida, em busca de recuperar o sequestro da sua filha que foi pega pelas divindades. E amigo, você realmente desce a chinelada em todo mundo, mas com gosto, viu? Onde esse cara é traído pelos deuses e perde seus poderes por conta disso. E tipo assim, pessoal, claramente esse game é inspirado em God of War, onde eu já falei dele no card em cima, porém, esse jogo não é pra qualquer um. Que pra você que gosta de anime, que tem porradaria mesmo, estilo One Punch Man ou Naruto, sabe a parte onde o protagonista perde o controle, fica endemoniado e sai merendando todo mundo? Então, o jogo é assim o tempo inteiro. É muito top a violência dos golpes desse jogo, onde no clímax do enredo, a gameplay, você tem que acertar alguns Quick Time Events. Só que, cara, isso não é chato, é muito top olhar as cutscenes e as interações que elas têm. E é impressionante porque por mais que o jogo seja bom, com um enredo aprofundado e gameplay satisfatória,
ele não teve continuação. Ele ficou preso na 7ª geração mesmo, onde a Capcom a gente já sabe que ela tem perda de memória recente, tá ligado? Ela tá esquecendo tanta franquia, esse jogo tá na geladeira faz tempo. E o estúdio que desenvolveu esse game é a CyberConnect, que foi responsável por games como Naruto do PlayStation 2, onde eu já falei na semana passada no card em cima, e ele também fez Dragon Ball Kakarot, ou seja, é uma empresa que tem um currículo bom, só falta força de vontade. E você, irmão, também conheceu esse game na época? Comenta aqui embaixo. Esse game aqui é figurinha carimbada aqui no canal, obviamente você já deve ter visto ele nos vídeos onde eu falo de games igual a GTA. Só que nesse vídeo aqui eu vou trazer informações sobre ele que se pá você nem sabia. Lançado em 2012, Sleeping Dogs é um game da Square Enix, onde você vive na pele a história de um policial disfarçado que se infiltra na Tríade. Sim, pessoal, a máfia chinesa. E o jogo conta a história a partir daí. O jogo, ele é mundo aberto, onde ele tem a sua própria característica, que por se passar na China, ele tem todos os seus detalhes regionais, como os carros de lá, as leis de trânsito de lá e as culturas de lá. E é isso que chama atenção. Um mundo totalmente diferente do nosso, onde você pode explorar e aprender como é. Gráficos bem nítidos e muito detalhados, onde tudo que você olha tem detalhe, e a jogabilidade ela é bem fluida e por um motivo muito top. Cara, presta atenção. Vocês já jogaram o game Rise to Honor do Play 2, onde você era o Jet Li, jogo focado em luta de artes marcial beat'em up, clássico underground do PlayStation 2, onde eu já falei no card em cima. Então, aqui em Sleeping Dogs, ele vem com essa mecânica já integrada. É um game de mundo aberto, onde a premissa desse game tá no combate. Você tem um estilo de luta marcial onde você pode combater os bandidos e chapuletar todos eles. É nessa mecânica aqui que o jogo brilha. Sem contar que por ser um jogo em mundo aberto, você tem caracterização de personagem, onde você pode adquirir mais itens e acessórios pro seu personagem conforme você vai avançando no game. Isso que é da hora. Agora, pessoal, uma curiosidade, que não é todo mundo que sabe disso, mas vocês lembram do True Crime? Jogo de mundo aberto do PlayStation 2, onde você jogava com um policial em Nova York e que prendia vagabundo. Tinha também o Streets of LA, onde você é um outro protagonista da mesma série, só que aqui você também luta com Kung Fu. Então, a Activision, ela tinha uma ideia de uma sequência para esse game que se passaria em Hong Kong, mas ela perdeu o interesse e acabou vendendo os direitos desse jogo para Square Enix, porém sem o nome registrado. Foi assim que surgiu o Sleeping Dogs. Ele é o True Crime Hong Kong. Legal, né? Comenta aqui embaixo se você sabia dessa e, mano, bora cobrar a Square Enix pra uma sequência desse game, já tá na hora, né? Um jogo que pela franquia, exclusivo da 7ª geração, também pouco falado, mas que também traz a essência sempre. Lançado pela Konami em 2012, Silent Hill Downpour é um jogo de survival horror em terceira pessoa, onde no game, você é um prisioneiro que enquanto era transferido de um presídio para o outro, o ônibus que te transportava acaba caindo em um barranco em Silent Hill, e por lá você tem que se virar. Jogo focado na experiência profunda em terror psicológico, e isso daqui é característica de Silent Hill. Não te dá sustos e nem jumpscares, e sim te deixa com medo, horrorizado e com receio, mas ainda assim curioso em saber mais sobre a história. Agora um adendo, presta atenção. A jogabilidade de qualidade é focada no realismo de um ser humano comum que tá ali sobrevivendo, onde você pode carregar na mão apenas uma arma ou objeto de cada vez e eles costumam quebrar. E não espere um protagonista perito em armas e defesa pessoal não, tá, moço? Os controles eles são até fluidos e a jogabilidade é no ponto. Porém o combate ele não é preciso, porque no desespero nada responde bem. Isso aqui é bem a cara da franquia desde o primeiro game lá do Play 1. E na época que eu joguei esse jogo foi por recomendação do Guilherme Gamer. Quem é velho de guerra aqui no YouTube sabe bem quem é esse cara. E o que chama minha atenção é que apesar de ser um jogo linear, o game ele apresenta um cenário que te transmite uma sensação de ser em mundo aberto, onde você tem liberdade de escolha para explorar o jogo para resolver esses quebra-cabeça aí, onde existem várias missões secundárias que aparecem dependendo das suas decisões no game e comportamento do jogador. E digo mais, apesar do jogo ter 6 finais, sim pessoal, 6 finais, isso ocorre porque esses finais alteram em relação às suas escolhas e condutas. E tipo assim, olha só, como eu sempre fui um cara íntegro no jogo, eu só conheci 2 finais. Então, mano, mesmo no game eu não consigo ser um cara pau no cu e eu espero que quem esteja me assistindo também seja assim. Então tá aí, né? Um jogo que poderia vir pro PC, pras plataformas atuais, continua lá, preso na 7ª geração. Vou te contar, viu? Um game que eu jogo até hoje que ele continua impressionando por conta das suas ideias e mecânicas. Esse aqui, amigo, se você não tiver cérebro pra fechar esse jogo, pode abandonar, cara, ele não é pra você. Desenvolvido pela Valve em 2007, Portal é um jogo de puzzle em primeira pessoa, onde você faz parte de um experimento científico
e você tem que solucionar uma série de enigmas. No game, você é Shell e faz parte de um programa científico chamado Aperture Science, onde o objetivo é passar por uma série de testes envolvendo quebra-cabeças e enigmas usando um ASAPD, ou Aperture Science Handheld Portal Device, que em português a gente traduz como dispositivo portátil de portais Aperture Science, mais conhecido como a famosa Portal Gun, ou arma de portais. E esse experimento, essas séries de testes, você passa em salas laboratoriais, sempre às ordens de um robô com inteligência artificial avançada, que se chama Generic Lifeform Disk Operation System, ou GLaDOS. É sobre a assistência dela que você vai realizar esses experimentos. E no jogo, através dos portais, junto à física aplicada do game, você realiza os quebra-cabeça nos laboratórios, só que é o seguinte, amigo. Eu vou deixar bem claro que o jogo não fica só nisso. O enredo, ele é profundo demais, amigo. Ele tem um plot muito impressionante, onde você vai descobrindo as coisas e os easter eggs que o próprio game começa a revelar pra você, onde a atmosfera do jogo vai ficando muito tensa. Coisas absurdas vão começando a acontecer, só que, mano, eu não vou te entregar o peixe aqui. Eu vou resguardar a história do game pra quem não fechou e eu repito, a atmosfera desse jogo, mesmo que sem intenção, acaba te transmitindo sentimentos de vazio e curiosidade. E é bem a característica de games com motor gráfico Source mesmo da Valve, onde mais pra frente eu vou elaborar um vídeo falando dos sentimentos de vazio que o motor gráfico da Source oferece, cara. Vai ser top fazer esse vídeo. Mas amigo, pra você que não fechou esse jogo, ele basicamente faz parte da cultura pop com várias referências espalhadas pelo mundo inteiro. Um dos jogos mais importantes da Valve e se pá da história que você não jogou? Como é que é isso aí, velho? Então é o seguinte, eu vou te dar uma dica, presta atenção. Sabe onde é que você pode jogar Portal e mais inúmeros outros games de vários outros consoles, tudo isso em um só aparelho? E no Play 3 tunado da Game Over Store. Sim, amigo. Essa loja em parceria com a Creative Games, esse console, ele vem com quase todos os jogos de Play 3 pra você poder jogar, mano, incluindo games de outros consoles. Falando dos jogos de Play 1 pra você que quer jogar um Crash, um Driver, jogos de aventura, tem muito mais do que isso. Tem também os de PlayStation 2, se você quiser jogar um Dragon Ball ou Medalha de Honra. Tem jogos ainda mais antigos, como Mariozinho clássico ou até Donkey Kong, mano, nele também tem. E todos esses jogos você pode jogar com melhorias gráficas de desempenho. E pra você que não procura só um game, você pode desfrutar de aplicativos como YouTube, Netflix e Amazon Prime. São todas as possibilidades dentro de um aparelho só. Além de você poder jogar games de PS3 também, transformando ele no console retrô mais poderoso do mercado. Com pacotes de games direto da loja Game Over Store. Ele vem com mais de 40 mil jogos, tudo dentro dele, irmão. Clica no link da descrição, fala que tu veio da Creative Games que o pessoal já te conhece, acesse gameoverstore.com.br. Um jogo que é da Rockstar, mas não foi desenvolvido por ela, e sim pela Team Bond, é L.A. Noire, jogo que apesar de ser de mundo aberto, é bem conceitual. Lançado em 2011, esse jogo se passa em Los Angeles, em 1947, e segue a história de Cole Phelps, um oficial do departamento encarregado de resolver casos criminais. Só que assim, qual que é o diferencial desse jogo? Esse game traz uma mecânica de motor gráfico fora do comum, onde a face dos personagens não foram modelados à mão, tipo por uma engine ou estrutura 3D, e sim, são reações capturadas de atores reais como personagem. É isso mesmo, irmão, o rosto do pessoal é verdadeiro, são atores reais no game. Isso sim é algo raro pra época. E olha só, o jogo ele apresenta pontos positivos, porém os negativos, eles irritam um pouco. Um dos pontos principais e negativos desse game é o fato dele não ser legendado em português. E irmão, olha só, para um jogo onde o foco é voltado ao enredo, a história do game, a narrativa, se você não for familiarizado com inglês, tu caiu do cavalo, você não fecha o game. Ah, Creative, eu sei inglês, eu aprendi na raça, eu acho que todo mundo devia aprender também. Não, amigo, não tem não. É importante a gente saber inglês quando o assunto é profissional, seja ele para trabalho ou para abrir novos horizontes na sua vida, mas agora quando o assunto é voltado a entretenimento, ninguém tem a obrigação de saber de nada. Eu sei inglês, mas eu não fico me pagando cagando regra. Eu gosto de jogar e assistir as paradas na minha língua. E vocês lembram que não faz muito tempo, né? Que lá atrás nós brasileiros passamos anos fechando esses games em inglês com um dicionário no joelho. Tudo bem que os jogos na época não tinham tanta acessibilidade que tem hoje, e a gente aprendeu inglês na raça e por conta disso não tinha o que fazer. Porém hoje, amigo, em dias de hoje, existem games que não estão sendo traduzidos e pra mim isso daí é preguiça. E eu não tô falando de empresa indie não, irmão, tô falando de empresa bilionária, que não consegue contratar um departamento especializado de tradução pra levar a história do game pra todo mundo. Chega a ser desrespeitoso pra alguém que gastou com o jogo. Traduzir um game pra qualquer idioma devia ser o mínimo, devia ser lei. Eu espero não ter ofendido ninguém com esses argumentos, mas mano, essa é a verdade. Vamos pro próximo game, vai. Voltado ao assunto hack and slash, outro jogo que se saiu bem nesse quesito é Castlevania, que aqui ele consegue interpretar com maestria a jogabilidade.
Lançado pela Konami em 2010, aqui você é Gabriel Belmont, um membro da Irmandade da Luz, uma elite de cavaleiros que defende e protege os inocentes de criaturas das trevas. E esse jogo se passa numa época conhecida como Fim dos Dias lá em 1047, e por conta de uma maldição e um feitiço sombrio, agora paira pela Terra, que impede as almas dos mortos descansarem em paz. Logo por conta disso, criaturas das trevas vagam sobre o mundo e é seu dever resolver essa treta. Até aí, beleza, o enredo é ótimo, existe uma lore pré-definida onde o roteiro segue. Porém a jogabilidade, que também é magnífica, só que claramente é um Ctrl+C de God of War. Onde assim como Dante's Inferno, aqui tem alguns movimentos e animações do personagem que os caras copiaram na caruda mesmo, irmão, sem conversa. Só que assim, se a Santa Mônica não se incomodou com isso, não vai ser nós que vai reclamar. O jogo ele tem um hack and slash absurdo de muito satisfatório, onde os combos da gameplay são muito bem elaborados. E a gente também não pode esquecer do segundo jogo da franquia, que você controla o Drácula mesmo, irmão, que depois de séculos dormindo, acorda em tempos atuais enfraquecido e com sede. Pensa num jogo top, irmãozinho, vale a pena cada segundo. Se você curte game numa pegada mais stealth, com conspirações governamentais e um enredo bem aprofundado, vai lembrar de Splinter Cell Blacklist. Cara, eu amei fechar esse jogo. Lançado em 2013, onde no começo desse vídeo eu meti o pau na Ubisoft por conta de Driver São Francisco, aqui eu vou elogiar. É o Morde a Sopra, amigo. E esse game tem um enredo digno de best-seller, mano, se liga só. No jogo, existe uma organização que tá meio cansada dessa política americana e decide iniciar uma missão que se chama Blacklist, ou Lista Negra. E essa lista preenchida com alvos que são ativos americanos, ou seja, políticos, chefes de estado, segurança nacional e líderes do parlamento, senadores ou qualquer coisa ligada à politicagem. Aí você entende o protocolo, só aí seria o suficiente para o governo americano declarar guerra interna. Só que como a inteligência americana é sagaz, não quer fazer alarde, pois isso ia acabar comprometendo a autoridade do presidente perante a ONU e o resto do mundo, provando que os Estados Unidos foi comprometido. Então a agência decide enviar Sam Fisher, que no caso você, para resolver toda essa treta na brisa sem fazer alarde. Para não chegar nos holofotes da empresa, irmão, esse é o objetivo do game, derrotar os caras e acabar com as conspirações. Tudo isso no silêncio, amigo, quem come quieto come sempre. E o jogo ele tem uma movimentação absurda. Todas essas mecânicas, tanto de combate quanto stealth, dão aula de realismo e jogabilidade. E todas as possibilidades do game casam bem com a atmosfera do jogo e o cenário. Aqui, amigo, a Ubisoft trabalhou bem pra caramba e é importante reconhecer. Por isso eu vou te dar um papo sério, presta bem atenção. É importante você ter um senso crítico em relação aos games, afinal de contas, eles vêm do nosso bolso. Saiba cobrar as empresas pelas cagadas no desenvolvimento. Porém, quando elas acertam, também é importante ser reconhecido. A vida tem que ser assim, né? Em perfeito equilíbrio, porque já tem muita gente metendo pau em pessoas que erram. Porém, quando elas acertam, ninguém elogia. Ninguém nunca falou nada, ninguém viu nada. Ah, é obrigação dela acertar sempre. Não é não, moço. Todo mundo tá aqui pra aprender e você também tá. Porque amanhã, se você errar, tu também vai ser cobrado, irmão. E nessa hora, ninguém vai lembrar dos seus acertos. E esse papo aqui não é sobre games. Beleza, meus piazinhos? Essa é a minha maneira do tio criativo colocar juízo na cabeça de vocês. Se alguém se ofendeu, eu peço desculpas. Só que não se esqueça, essa é a parte 2 do Relembrando Clássicos da geração passada. A parte 1, se você quiser assistir, tá no card em cima, é esse vídeo aí, ó. Tem meu Instagram também, @guilherme.creativo. Quem me seguir lá vai ganhar um algodão doce. E não se esqueçam, o intuito do vídeo é mostrar os games. Então joguem, sejam felizes. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.